E a gente gostaria de saber um pouco mais qual que é a visão do Santander, questão de mercado, a visão do Santander quanto ao produto para esse 2025, né? Ele tem certeza que para os parceiros isso vai ter muito a estar agregando, né? Conhecendo um pouco mais de qual que é o pensamento e o que o Santander está pensando para esse 2025. Em toda crise tem oportunidade, né? Então a gente tem um ano desafiador em termos macroeconômicos, então a gente está vendo uma subida de taxa de juros, um ano bem delicado em termos de controle fiscal do país, e nessa subida de taxa de juros a gente tem algumas cautelas no setor financeiro, principalmente na linha do crédito, né? Então, quando a gente olha a projeção do PIB, a gente cresce metade do que cresceu no ano passado. Só que a gente tem aí, dentro das aberturas do crescimento do PIB, indústria e serviços caindo mais e o agro crescendo 5 vezes o que cresceu ano passado. Então, a gente tem algumas oportunidades de foco e olhando, inclusive, geografias, né? Então, se soubermos explorar oportunidades, olhando esse cliente como o principal interesse dele, tem muita oportunidade pela frente, né? Então, não vai ser um ano do agro como foi 2023, que ele cresceu ali 16% no ano, mas aqui a gente tem um crescimento comparado a uma safra muito complicada, questões climáticas de 2024, a gente tem uma oportunidade grande. Por outro lado, olhando o termos de crédito, a gente está falando aqui de crédito pessoal, o próprio crédito imobiliário, a gente tem aí restrições para esse ano, uma subida da taxa de juros, porque o custo do dinheiro do banco fica caro, né? Então a gente tem algumas limitações de crescimento de crédito. E, ao mesmo tempo, esses produtos o banco tem que colocar muito dinheiro. O consórcio, o banco não tem que colocar esse valor tão grande de dinheiro. Então, é um produto em que ele vai estimular, não só em relação às ofertas, à condição de produto, mas também investimento. E aí o Santander criou essa área de parcerias, centralizando, olhando a necessidade do usuário, dos parceiros, para ter o melhor atendimento especializado para o cliente e direcionou os investimentos que antes estavam nos produtos de crédito para o consórcio. Então, o Santander investiu aí, só no ano passado, mais de 60 milhões em investimentos em tecnologia e que a gente vai ver entregas aqui, mês a mês, de evolução do produto. A gente pode dizer que o consórcio do Santander, hoje, ele compete com um dos melhores do mercado. E a gente vai falar isso um pouquinho em números, né? Por que ele é um dos melhores do mercado. Mas tenho certeza que ao final desse ano a gente terá o melhor produto de consórcio do mercado. Isso não temos dúvida. E voltado para o parceiro, né? Então esses investimentos estão voltados para esse canal. Eu acho que aqui vale o adendo ainda, quando a gente pensa no representante que está abaixo de nós, por que ele vai começar a investir em consórcio nesse momento, com tanta insegurança econômica, enfim, justamente. Por que você vai tirar um seu cliente que é investidor de renda fixa, às vezes o seu escritório de investimento, representante Newcom, que é totalmente especializado nisso, vai tirar de uma renda fixa de 15%, 16%, 17% ao ano, 100% do valor, ele perde a rentabilidade, ele tira a rentabilidade do cliente e do escritório. Então, às vezes, ele se descapitalizando menos, tirando menos recurso do bolso naquele momento, o escritório sai ganhando, o cliente sai ganhando, eles conseguem ter um planejamento financeiro, acho que muito mais assertivo, pensando no longo prazo, e com um custo efetivo muito mais baixo do que ele teria, às vezes até pagando à vista, por conta do custo do dinheiro nesse momento. Então, acho que vale aqui ressaltar esses dois pontos de vista, principalmente trazendo para esse representante que pensa, que planeja financeiramente, que olha o bolso do cliente a longo prazo. Eu acho que a saúde financeira ela tem que estar muito pautada tanto em consórcio como em investimentos na essência.